Gladiador 2 é o grande lançamento cinematográfico dessa semana. Nós já assistimos ao convite da Paramount Brasil e eu estou aqui para dar a minha opinião, sem spoilers, do filme. I claim this city for the glory of Rome. You have something. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, bora falar um pouquinho sobre Gladiador 2. O filme se passa 25 anos depois do original e ele acompanha o Lucius, que é aquela criancinha do primeiro filme, o filho da Lucila, né? Mas que acabou tendo a sua vida nos rumos diferentes. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e também curtirem esse vídeo aqui. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre o Lucius. O Lucius, no final do primeiro filme, né, a gente vê que toda a situação que é causada depois da morte do Maximus, ele foi obrigado a fugir porque ele era o herdeiro do trono e as pessoas queriam a cabeça dele, então ele vai embora. E nessas fugas ele acaba nunca mais voltando para Roma e crescendo em um outro lar. Um lar mais pacífico, também forte em termos militares, né? Onde ele aprendeu a lutar, a se proteger e tudo mais. E aí, 25 anos depois, esse lar é invadido por Roma. Eles não têm força para combater Roma e ele acaba sendo levado como um escravo e acaba se tornando um gladiador. Então é aí que o filme começa, né, e vai tomando essas proporções políticas cada vez maiores, porque ele esconde essa origem dele, ele teve que esconder desde sempre, e ele acabou assumindo essa nova persona de apenas um morador de uma outra cidade, que sabe muito sobre Roma, que tem muito rancor de Roma, mas que nunca foi de lá, e aos poucos ele vai se tornando de novo esse grande herdeiro, que é quem deveria estar sentado no trono. Uma coisa espetacular do filme, para começar, são as grandes batalhas, porque elas acontecem tanto em níveis militares de exércitos, como por exemplo quando Roma invade a cidade do Lucius, e até em outros pontos, quanto essas batalhas de gladiadores dentro do Coliseu. Então a gente tem eles lutando contra babuíno, lutando contra tubarão, contra rinoceronte, é tudo muito foda. E o Ridley Scott não tá nem aí pra ser historicamente preciso no filme, inclusive aqui, mas por sinal, aqui no filme ele tem uns bons momentos de fidelidade histórica, tá? Ele não liga pra isso, mas ele faz aqui, ele segue um pouquinho da lição de casa em alguns pontos específicos do filme. Daqui a pouco eu chego nessa parte também. Mas uma parada muito foda são essas lutas, elas são muito bem gravadas, muito bem feitas, muito bem dirigidas. A gente lembra que na época que o filme estava sendo gravado, o set de Gladiador 2 foi denunciado porque as condições de trabalho eram perigosíssimas. Pra quê? Para as situações serem mais reais possível, né? O mais real possível ali desses combates, dessas grandes guerras em enorme escala. E nisso surge o personagem Acácios, que é do Pedro Pascal, que pra mim foi o grande destaque do filme. Ele é o general romano, então ele que cuida dos exércitos romanos. Ele é o líder militar que responde aos imperadores, e ele é um grande herói de Roma porque ele sabe muito de conquista. Quando ele invade a cidade do Lucius, não tem chance nenhuma. Tá ligado? Ele sabe exatamente o que fazer toda hora. Ele não é aqueles generais, coronéis que se escondem atrás do exército. Não, ele vai na linha de frente. E ele é um personagem muito foda que foi treinado pelo Maximus. O Maximus também era um general romano e ele treinou o Acácios. Então o Acácios também tem uma memória do Maximus muito viva nele. E aí que entramos no segundo ponto positivo do filme. O primeiro, as grandes batalhas. O segundo é o legado. E a forma com que esse filme lida com a imagem, com a figura do Maximus, que foi interpretado pelo Russell Crowe no primeiro filme. Porque ele não tá aqui, ele morreu no final do primeiro filme e ele não aparece de novo em sonho nem nada do tipo. Só que a imagem dele tá viva em muitos dos personagens e ela meio que conduz estes personagens pelos caminhos e decisões que eles tomam. Isso é muito vivo, principalmente no personagem do Paul Mescal, Lucius, e no personagem do Pedro Pascal, o Acácios, né? Os dois, inclusive, eles ganham muito nisso, né? Pra mim, os personagens que eu mais gostei e me apeguei no filme são eles dois. Outro ponto que tem que ser reforçado aqui é que é um filme muito visceral. Então tem membros saindo, a pessoa corta um braço do cara, a gente vê o braço voando com o osso ali, tudo bizarro, pescoço, a pessoa sendo partida ao meio, babuíno comendo gente. Então assim, se você for assistir, saiba que é um filme que vai mostrar muito sangue, às vezes tem que ter um pouco de estômago. Tiveram algumas cenas que eu tive que dar uma viradinha no olhar ali, umas 2 cenas, e vocês provavelmente vão saber quais foram quando vocês forem assistir. Never let it go. E agora vamos falar das atuações que brilham também nos principais momentos do filme, porque pra você ter um filme desse,
Essas batalhas ajudam muito, ele é um filme muito divertido nesses termos também de luta, porque é um negócio, você fica assim, ó, parecendo que você tá realmente vendo uma luta de UFC, tudo, mas você não sabe o que vai acontecer, você fica torcendo, você fica desviando na cadeira, você fica completamente preso na tela vendo essas lutas fabulosas acontecendo. Mas outros pontos que te prendem muito na tela são as interpretações, principalmente dos dois que eu já citei aqui, Paul Mescal e Pedro Pascal, mas assim, brilhantemente feita também, acho que em termos de atuação quem mais se destacou na minha opinião, Denzel Washington, porque o cara não entra num filme pra fazer qualquer papel, ele não entra no filme pra entregar uma atuação meia boca, o cara é foda e ele faz um personagem que também você não sabe se odeia ou se ama no começo e no final você odeia mais muito assim, você não consegue nem ver a cara dele, por quê? Porque o Denzel é pica demais. But whose head could I give you to satisfy your fury? The general will do. E ele interpreta o Macrinus, que é um personagem, aí a gente entra naquela semelhança histórica, é um personagem que existiu, assim como os imperadores Geta e Caracalla. Então esses três personagens, eles existiram na história. E assim, o filme ele dá até, tipo assim, o filme ele é ficção, o Ridley Scott não quer não quer fazer um National Geographic, um documentário, contar a história como ela aconteceu, mas ele usa esses personagens de uma forma semelhante ao que acontece com eles, que a gente tem conhecimento nos registros históricos. Então o Geta e o Caracalla, eles são os imperadores gêmeos, são irmãos que governam juntos. Isso aconteceu em exato momento da história do nosso mundo real. Só que esses dois irmãos não confiavam um no outro, e ficavam com medo de um tentar matar o outro, e o Caracalla tentou muitas vezes matar o Geta, e eles dividiram o reinado, eles não ficavam juntos. Aqui no filme não, aqui eles são bem próximos, o Geta inclusive é quem controla mais o Caracalla, que o Caracalla é mais impulsivo e mais maluco, né? O Geta é do Joseph Quinn, que é o que fez o Ed Manson em Stranger Things e que vai ser o Johnny Storm em Quarteto Fantástico, tá muito bem também em termos de atuação, fantástico, o cara é muito bom. E nós temos o Macrinus, que também tem relação com estes dois na história real. Na história real, o que aconteceu? O Caracalla, de tanto tentar matar o Geta, acaba matando o Geta, esfaqueado, então ele passa a se tornar um imperador solo. E aí depois o Macrinus começa a tretar com o Caracalla pelo poder e ele consegue matar o Caracalla e se torna ele o imperador. Então é isso que acontece na história. No filme as coisas acontecem um pouco diferente, mas a gente vai vendo algumas semelhanças. Vocês assistam o filme que vocês vão ver como que a história é contada pelos olhos do Ridley Scott, mas basicamente Gladiador 2 é uma ótima sequência, um dos filmes mais divertidos do ano e chega aos cinemas no dia 14 de novembro, nesta quinta-feira. Então se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, já está em cartaz. Corre pro cinema, assista na maior tela possível pra você, tá? Então se na sua cidade tem uma sala IMAX, sala XD, vai assistir na maior tela possível. Se não, vai no cinema, o melhor cinema da sua cidade, da sua região, porque esse filme merece ser visto em tela grande, tá bom? Atuações muito boas, coordenação de dublê muito boa, coordenação de ação fantástica e uma história que respeita o legado da original de uma forma linda e também caminha com a história de maneira natural, orgânica, que mantém o espectador preso na tela durante as 2h30 do filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.